Boa noite. Está no ar mais uma edição do Jornal Noite Informada, o jornal mais próximo a todos, e que aborda temas diversos, como artes, geografia, história, sociologia, português, literatura e filosofia. Não saia daí e tenha mais uma Noite Informada. Bom, e falando em filosofia, vamos começar com a descoberta do túmulo oficial do nosso filósofo Aristóteles. E quem traz para nós essa matéria, direto de Atenas, capital da Grécia, é o nosso repórter Eduardo Elias. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. E é isso mesmo, hoje por volta das 11 horas, horário de Brasília, 16 horas, horário do local de Atenas, a equipe liderada pelo arqueólogo Costas Cismanides anunciou oficialmente que, de acordo com as escavações iniciadas no ano de 1996, o túmulo de fato era de Aristóteles. Aristóteles foi um dos principais representantes helenistas, nascido na região de Estagira em 384 a.C. e morreu na data de 322 a.C., em Chalcis, Évia. E vale ressaltar que seus trabalhos são muito representativos não só para a Grécia, mas também para o mundo contemporâneo. E Aristóteles foi aluno de ninguém menos do que Platão, um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Anteriormente, os pesquisadores acreditavam que o filósofo tinha sido enterrado em Chalcis, mas a equipe de arqueologistas diz estar convicta do local exato. A equipe ainda está fazendo buscas para ver se encontra mais alguma coisa, e tem previsão para término na próxima semana. Voltamos com mais informações. Tenha uma boa noite. Obrigado. Tá certo, Eduardo, muito obrigado. Neste ano comemora-se 503 anos da Reforma Protestante. E o nosso repórter, filósofo e historiador, Eduardo Elias, volta nos contando mais sobre essa história. 503 anos atrás, Martinho Lutero pregava na porta da Igreja Católica as 95 teses que dariam origem ao protestantismo. E ele não teve influência apenas na religião. A educação e a política também sentiram as mudanças de seu movimento, que, aliás, foi um movimento que deu seus frutos graças a um ambiente socioeconômico e político, mas, acima de tudo, articulou diversas demandas religiosas e espirituais. Lutero, ao debater as 95 teses, não intencionava mudar o mundo, mas mudou, e muito. É bom lembrarmos de dois pontos que levaram Lutero a questionar a Igreja. Primeiro, que apenas o clero tinha acesso às Escrituras, e segundo, a venda de indulgências. Entre as questões que Lutero defendeu estão: leitura acessível da Bíblia, não mais em latim, e sim no idioma de cada país; a salvação se dá pelo comportamento e pela fé, e não por pagamento de indulgências; e que a educação tem que ser para todos. E assim cabe até hoje no nosso meio essas e mais dezenas de outras questões. Obrigado, Eduardo, que está sempre nos informando neste ramo da história. Então, gente, mudando um pouco de assunto, eu não sei vocês, mas eu sempre tive um pouco de dúvida em geografia, por exemplo. Então eu chamei nosso repórter Felipe Augusto para esclarecer mais sobre as energias, por exemplo. É com você, Felipe. Boa noite, Pedro. Os famosos moinhos de vento geram energia eólica que não são muito comuns, são muito vantajosos. Eles são limpos, renováveis, não emitem gases, geram empregos e geram pouca energia. Outra vantagem muito importante da energia eólica é que ela tem uma boa economia dos lugares escolhidos para as instalações, como o município de João Câmara de Goiás. Ela é gerada pelas forças dos ventos, ou seja, pela energia cinética. E suas desvantagens, entre as mais graves, é a poluição geral, como a poluição sonora e visual, e nenhum um pouco grave para a natureza e para a sua moradia. É com você, Pedro. Obrigado, Felipe. Daqui a pouco chamamos você de volta. Jovens, eu aconselho vocês a prestar atenção nessa notícia, que o nosso repórter Arthur Rodrigues vai falar um pouco mais pra gente sobre a Revolução Industrial. Como que tudo isso aconteceu? Boa noite, Pedro e nossos queridíssimos telespectadores do nosso jornal. Hoje eu vim aqui abordar o tema da Revolução Industrial. Estou ao vivo de Londres, na Inglaterra, o principal país onde aconteceu essas primeiras impressões sobre essa revolução. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa entre os séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução
foi o fato de trocarem o trabalho manual pelo trabalho com máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população vivia nos campos e produzia o que comia. A Inglaterra foi precursora da Revolução Industrial devido a diversos fatores, entre eles possuir uma rica burguesia, o fato do país possuir a mais importante zona livre de comércio, o êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos. Assim, a Inglaterra foi se desenvolvendo explorando esses mercados. Volto com você, Pedro, aí do nosso estúdio. Obrigado, Arthur. Tenho certeza que os jovens vão agradecer bastante você por isso. Felipe, eu falei que você ia voltar e eu queria te perguntar o seguinte. Eu sei que você sempre está bem informado sobre o que acontece na arte, no mundo da arte. E eu queria que você explicasse mais sobre o incêndio do Museu de Belas Artes. Boa noite, Pedro, e bem-vindos. Na noite do dia 2 de setembro de 2018, houve um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Teve quase sua totalidade queimada, mas foram queimados mais de 200 anos de história, sendo grande parte destruída ou outra parte perdida, com fósseis, obras de vários artistas brasileiros e alguns objetos pessoais. Mas teve uma parte do prédio que não foi afetada em chamas, mas houve dano externo, como casas, lajes, que também foram atingidas pela queima. Eles abrigando várias famílias, sendo uma situação muito triste para nós Brasil naquela noite. E com você, Pedro? Obrigado, Felipe. Realmente uma história bastante triste. E vamos ver agora um pouco mais sobre as sociedades atuais. Como que são as estruturas delas? Voltamos com você, Arthur. Boa noite, novamente, a todos. Iremos descobrir mais sobre a estrutura das sociedades atuais. Ao pensarmos no conceito de sociedade, é fundamental compreendermos algo intrínseco a ela, sua estrutura. Segundo Raymond II, em artigo publicado no livro Homem e Sociedade, organizado por Fernando Henrique Cardoso e Otávio Lani, considera-se uma estrutura social a ligação das partes que compõem todo o arranjo nos quais os elementos da vida estão ligados. De maneira mais direta, podemos afirmar que a estrutura social diz respeito à forma como a sociedade tem sua organização. Como certas funções são necessárias para aquele grupo, é a forma como estão dispositivos os estados, posições sociais e privilégios. Volto com você, Pedro, aí do nosso estúdio. Obrigado, Arthur, por estar esclarecendo mais sobre as estruturas sociais. E agora está chegando a parte mais divertida do jornal. Vamos para o quadro Aula com o Professor Lourenço. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Hoje estamos com mais o quadro com o professor Lourenço sobre Libras. Língua brasileira dos sinais é a forma de que os surdos e mudos têm de se comunicar. Este é um conhecimento muito útil para aqueles que convivem com pessoas que têm problemas de surdez, como amigos, familiares ou profissionais de educação ou área de saúde. Essa técnica utiliza dos movimentos e formas das mãos, dos movimentos da cabeça e do resto do corpo e das expressões faciais para enviar mensagens. Com as mãos pode-se formar palavras letra a letra ou com uma única forma de se representar uma palavra completa. Assim como no português falado existem diferentes linguísticas de região para região, com a existência de gírias e dialetos específicos de cada lugar do Brasil. Quem aprende Libras aprende uma nova língua, como se estivesse estudando inglês ou francês, pois a mesma, como foi explicitado agora há pouco, tem suas particularidades, sua estrutura gramatical própria e seu léxico próprio, formado por sinais. Voltamos com você, Pedro. Muito obrigado pelo quadro, Lourenço. Mas antes de você ir embora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você está sempre ligado nesse rumo da literatura, da gramática. E eu estava lendo um livro ontem que se chama Noite na Taverna. E eu vi a palavra romantismo. E eu não entendi muito bem o que significa isso. Você poderia me esclarecer?
Bom, Pedro, sobre o romantismo, foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX, deixando para trás valores clássicos, e inaugurando a modernidade nas artes. As obras românticas baseavam-se, então, em valores da burguesia, classe social que substituía a elite absolutista em diversos países. O romantismo é um dos maiores movimentos de arte do século XVIII e XIX. Por isso, centenas de autores fizeram parte da arte romântica. Então, Pedro, espero ter esclarecido sua dúvida e tenham boa noite a todos e voltamos com mais notícias amanhã. Obrigado, professor Lourenço. Esclareceu sim. Agora 9h30, horário de Brasília. O Jornal Noite Informada vai se encerrando. Agradecemos os telespectadores e até amanhã. Tenha uma boa noite.